Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós teremos mais uma aula sobre termoquímica. Nessa aula, nós iremos discutir um pouquinho sobre a aplicação da lei de Hess. A lei de Hess, nós já conversamos sobre ela na aula anterior, quando nós falamos de entalpia. Lembra de entalpia? Que é a troca de energia envolvida em um processo químico, em um processo reacional. Lembrando que essa troca de energia, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer de uma maneira endotérmica, quando a substância absorve calor, e ela pode acontecer de uma maneira exotérmica, quando essa substância libera calor. Nós vimos também que essa entalpia, essa variação de entalpia, ela pode ser determinada pelo cálculo de entalpia padrão e pelo cálculo de entalpia de formação. Lembrando que a fórmula para chegar até lá é a variação de entalpia, que é o ΔH, é igual à entalpia dos produtos, que nós chamamos de HP, menos a entalpia dos reagentes, que nós chamamos de HR. Hoje, nessa aula, nós iremos discutir uma nova maneira de encontrar esse ΔH para determinar se a nossa reação está acontecendo de maneira endotérmica ou de maneira exotérmica. E essa nova maneira chama-se lei de Hess. Vamos ver como funciona? Então vamos lá. Veja bem, a lei de Hess, ela consiste no seguinte fato: em eu trabalhar equações subsequentes, equações variáveis, e que no final dessas movimentações eu obtenha uma equação padrão. Como assim? A lei de Hess diz que o estado de entalpia, a troca de energia envolvida em um processo racional, não depende exclusivamente dos estados intermediários ou dos estados iniciais de um processo químico. Depende apenas do estado final dessa reação. Para isso, nós teremos sempre equações subsequentes, que essa reação ela pode acontecer de mais uma, duas etapas, que nós veremos mais à frente nas próximas aulas, lá no conteúdo de cinética química. Então essas equações elas podem acontecer em uma, duas, três etapas, e essas reações elas vão formar uma reação padrão que vai determinar a variação de entalpia. Então dessa maneira, a lei de Hess nada mais é do que a soma das entalpias padrão de formação das equações que formam a equação global. Então vamos lá. Para trabalhar a lei de Hess, nós precisamos fazer algumas coisas, alguns ajustes nas equações. Como eu avisei a vocês, nós teremos equações subsequentes. Então, desse modo, nós temos que movimentar essas equações. E esses movimentos é como se fosse um sistema matemático. Ele vai acontecer da seguinte maneira: vai ter equação química ou simplesmente uma reação química em que nós vamos ter que multiplicar, em que nós vamos ter que dividir, em que nós vamos ter que inverter o lado de reagente em produto. E aqui é muito importante lembrar que tudo que nós fizermos dentro da equação será refletido no valor do ΔH, será refletido na variação de entalpia. Então, se nós multiplicarmos o valor da equação por 2, multiplicaremos o valor do delta também por 2. Se nós invertermos o valor do delta, a equação também será invertida e assim por diante. Então vamos acompanhar na tela. Primeiro passo, nós temos aí duas equações químicas, então essas equações elas podem ser somadas. E como que elas são somadas? Veja bem, as equações elas são somadas da seguinte maneira: nós podemos cortar aqui, produto, que é o monóxido de carbono, CO, e o reagente também, que é o monóxido de carbono, CO, na outra equação. Então, coisas iguais em lados contrários, nós podemos cancelar como se fosse um sistema matemático. Então, perceba que eu não tenho mais nenhuma substância igual em lados contrários. Eu tenho carbono no reagente, na primeira equação, eu tenho meio mol de gás oxigênio também no reagente, na primeira equação, mas na segunda equação eu também tenho meio mol de gás oxigênio. Porém, esse meio mol de gás oxigênio está no reagente. Quando isso acontecer, nós somamos a equação. Então, meio mol de gás oxigênio mais meio mol vai dar para a gente 1 mol de gás oxigênio. Assim, a nossa equação padrão passa a ser carbono mais gás oxigênio, formando gás carbônico CO2, dando então uma variação de entalpia de menos 94. Por que agora a entalpia dessa reação foi menos 94? Como nós somamos as equações, o ΔH da primeira equação é negativo e o ΔH da segunda equação também é negativo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal.
Por isso que nós temos o valor de 94,1. Podemos também inverter uma equação. Olha o que está acontecendo aqui. Ao inverter a equação, obrigatoriamente precisa-se inverter o sinal da variação de entalpia. Então, se o nosso ΔH é menos 94,1 e eu inverto essa equação, eu passo a ter agora uma entalpia de mais 94. E isso funciona para todas as outras reações. Inverteu a equação, troca-se o sinal do delta. Mas nós também podemos multiplicar a equação. Quando fizermos isso, toda a equação deve ser multiplicada também, incluindo o valor da variação de entalpia. Então, a primeira equação nós multiplicamos por 2, olha só. Então, agora ficou 2 carbonos mais 2 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono ou de gás carbônico. Com a variação de entalpia agora, 2 vezes menos 94. Multipliquei a equação, multiplico o valor do delta também. Isso vai dar um valor para a gente de menos 188,2 quilocalorias. Vamos praticar. Como nós vimos anteriormente, a lei de Hess ela vai dar para a gente sempre equações subsequentes, né? Então você vai ter uma equação padrão e você vai ter outras equações para chegar nessa equação padrão. E o que você tem que fazer? Movimentar essas equações de tal modo que você obtenha a equação padrão. Então vamos lá. Com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir, então nós temos aqui a nossa primeira reação, perceba ali ΔH1, e nós temos a nossa segunda reação, perceba ali ΔH2. Então o que está acontecendo? Olha só. Na primeira equação nós temos gás nitrogênio mais gás oxigênio formando gás dióxido de nitrogênio, com a variação de entalpia mais 67,6. Na segunda equação nós temos gás nitrogênio mais gás oxigênio formando tetróxido de dinitrogênio. De dinitrogênio, é assim mesmo que se pronuncia. Pode-se prever que a variação de entalpia associada da reação de dimerização do dióxido de nitrogênio será igual a quanto? Então perceba que nós temos aqui a nossa equação padrão, olha só. 2 mols de NO2 formando 1 mol de N2O4. Como resolver? Vamos lá. O primeiro passo é nós percebermos o que tem na equação padrão que me interessa nas outras equações. Então perceba o seguinte, eu preciso do gás dióxido de nitrogênio, do NO2, para produzir o N2O4. Tudo bem? Então, se nós voltarmos lá na equação, nós vamos perceber que eu preciso desse NO2 aqui, ó, da primeira equação, no reagente. Então, nós precisamos inverter essa primeira equação. E ao inverter a primeira equação, olha o que acontece com o sinal do delta, ele torna-se negativo. Inverte-se a equação, inverte também o sinal do delta. O segundo passo é cancelar, fazer os cortes, aquelas substâncias que nós não queremos que tenha na equação padrão, mas que estão em lados contrários, reagentes e produtos, e em quantidades iguais, nós podemos cancelar. Então, posso cancelar gás nitrogênio com gás nitrogênio, eu posso cancelar gás oxigênio com gás oxigênio, e ao final vai sobrar apenas 2NO2, produzindo ali N2O4, que é o que nós queremos como equação padrão. E para finalizar essa questão, basta agora somar as variações de entalpia. A variação de entalpia da primeira equação, menos 67,6, lembrando que ficou negativo porque nós invertemos a equação, e a segunda, mais 9,6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, enfatizando então que nós vamos ter uma reação exotérmica, pois a variação de entalpia é negativa com ΔH menos 58 kJ/mol. Então lembre-se, todas as vezes que estiver fazendo a lei de Hess, é necessário obedecer esses passos para que você tenha no final a equação padrão. E após alcançar a equação padrão, você deve então somar as variações de entalpia, obedecendo, claro, os jogos de sinais. ΔH positivo, reação endotérmica, e ΔH negativo, reação exotérmica. Vamos a mais um exemplo. Então, nosso gabarito, letra A. Próximo exemplo diz o seguinte, nós precisamos ter essa equação, né, o eteno ali formando o benzeno, e para isso nós temos essas equações subsequentes aqui, ó, equação número 1 e equação número 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso movimentar essas equações de tal modo que eu obtenha a equação padrão. E isso, pessoal, a questão sempre vai fazer
ela vai te dar uma equação padrão, que é a equação que ela deseja ter, e ela vai te dar também equações subsequentes. Você precisa movimentar, e os movimentos são multiplicar, dividir, inverter. E tudo que você fizer vai refletir no valor do delta. Então vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. Então veja bem, está aqui nossa equação, e eu quero saber qual é a quantidade de calor que é gasta ou que é usada para produzir o benzeno. Então vamos lá. Na primeira equação, olha só, eu preciso multiplicar por 3. Por que eu preciso multiplicar por 3? Porque eu preciso de 3 mols de C2H2. E a segunda equação, nós vamos precisar inverter. Por que isso? Porque eu preciso do benzeno aqui, ó, benzeno é C6H6, né? Eu preciso do benzeno C6H6 no produto e ele está no reagente. Então, mais uma vez, preciso multiplicar por 3, porque preciso de 3 mols. Preciso inverter, porque preciso do benzeno no produto e ele está no reagente. Então, se eu multipliquei a primeira equação por 3, multipliquei também o valor do delta. Era menos 310, agora vai ser menos 930. Se eu invertir a segunda equação, eu também preciso inverter o sinal do delta. Se era menos 780, agora será mais 780. Tudo bem? Feito esses passos, o que você deve fazer agora? Propor os cancelamentos. E o que são os cancelamentos? Substâncias iguais em lados contrários. Reagente e produto. Então, quem nós podemos cortar aqui nessa equação para que sobre apenas a equação padrão, que é aquela que nós queremos? Vamos lá. Podemos cortar ali 3 águas no reagente com 3 águas no produto. Então, ó, água no reagente na segunda equação, água no produto na primeira equação. 3 e 3, podemos cortar. Podemos cortar também 6 CO2 no reagente com 6 CO2 no produto. Mesma quantidade. Também podemos cortar 15 meios aí de gás oxigênio no reagente com 15 meios de gás oxigênio no produto. Então perceba que eu estou cortando substâncias iguais em lados contrários. Feito isso, vai sobrar apenas 3 mols de C2H2, aqui embaixo, e o benzeno, C6H6. Chegando então, pessoal, à nossa equação padrão desejada. O que nós fizemos com o delta? Soma. Delta H da primeira equação, menos 930, delta H da segunda equação, mais 780. Sinais iguais, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o nosso ΔH menos 150, sendo assim nosso gabarito letra B. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui nessa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão mais informações e exercícios a respeito desse material. Tchau, tchau e até a próxima.